Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos fazer as nossas considerações finais sobre o PLC 3. Todos os estudos, análises, discussões e debates que fizemos sobre o PLC 322 levam-nos às seguintes conclusões. Não precisamos, neste momento, de um novo plano de carreira do magistério. Se há alguns itens que precisam de acertos e ajustes, isto poderia ser feito pontualmente dentro da carreira que já temos. No momento, em vez de uma nova carreira, precisamos de remuneração digna, de melhores condições de trabalho, de respeito. Não é séria, justa, honesta, aceitável uma carreira que discrimina os inativos, aposentados e pensionistas. Também não é séria, justa, honesta, aceitável uma carreira que se tenta impor através de chantagem. Se vocês aceitarem a nova carreira, vocês terão reajustes salariais substanciais. Plano de carreira não pode ser confundido com plano de cargos e salários. São duas instituições distintas. Também não pode ser bom um plano de carreira aquele cuja regulamentação fica concentrada excessivamente nas mãos de um secretário da educação. A forma de remuneração, inspirada nos melhores exemplos internacionais como Singapura, Finlândia e Canadá, já traz um erro de raiz. Esses países, ao contrário do Brasil e do Estado de São Paulo, valorizam a educação, considerando-a a primeira preocupação das políticas públicas. Na Finlândia, por exemplo, a educação é totalmente desvinculada da política e dos políticos. Os profissionais da educação recebem o quarto maior salário pago aos trabalhadores do país. As supostas vantagens financeiras contidas no PLC 322 são quase todas questionáveis. O piso salarial, ou seja, o subsídio inicial, ainda é muito baixo. Nenhum professor finlandês aceitaria trabalhar com um subsídio desses. Esses valores não vão incentivar a demanda dos bons profissionais para o magistério, nem vão manter no magistério os melhores profissionais. Se os novos pisos ou subsídios são vantajosos para os iniciantes, se são. Eles são pouco interessantes para os que já têm mais de 15 anos de magistério e são desinteressantes para aqueles que se encontram em final de carreira. A tabela de vencimentos desenhada pela SEDUC e anunciada como um modelo de aumento de remuneração significativo com a evolução na carreira é totalmente distorcida, trazendo um reajuste de 10% na primeira evolução, mas de apenas 3% na terceira e na quarta evoluções. Na média geral, depois de 30 anos de trabalho, a evolução terá sido de 6,5%. 6,5% na média. É vantagem trocar o salário base com direito a adicionais de tempo de serviço e sextas partes pelo subsídio? Não, de forma alguma, não. É uma armadilha
que irá pegar os profissionais logo ali na frente. Para fazer algum sentido, esse subsídio teria de ser de, no mínimo, R$ 15.000 e não R$ 5.000. Trocar valores baseados em percentuais por valores fixos é perder dinheiro. Por exemplo, o adicional de transporte do diretor de escola e do supervisor de ensino. Hoje, eles são de R$ 456,30 para o diretor e R$ 868,50 para o supervisor. Ou seja, 15% e 25%, respectivamente, sobre os salários bases dessas categorias. Pelo PLC 3, esses valores passarão a R$ 450 para o diretor e R$ 900 para o supervisor, em valores fixos. Se optarem por ficar na legislação atual, que é a Lei Complementar 836 de 97, recebendo com base em percentuais, o diretor deverá receber R$ 677,66 de adicional de transporte, ou seja, 15% de R$ 4.517,79, e o supervisor receberá R$ 1.248,19, ou seja, 25% de R$ 4.992,76, ou seja, sendo pequena ou grande a diferença, optando pela nova carreira, o diretor e o supervisor perderão dinheiro, ao contrário do que afirma o secretário quando se refere ao PLC 3. Ainda na nova carreira, para reajustar o adicional fixo de transporte, será necessário aprovar novas leis. E todos nós sabemos a dificuldade que isso implica. É interessante instituir um adicional de complexidade de gestão para os profissionais que trabalham em escolas de complexidades diversas? Sim, sem dúvida. Mas isso também tem de partir de um salário inicial justo, decente. Não se pode tentar chantagear um diretor de escola, por exemplo, com valores inexpressivos para tornar o seu salário um pouco mais expressivo. Esses adicionais, adicional de complexidade de gestão, adicional de local de exercício, GDE, que é a gratificação da PEI, assim como a remuneração por mérito, só fazem sentido quando todos têm um salário inicial justo. Aderir a um programa qualquer apenas para melhorar o salário, ou melhor, para torná-lo menos ruim, não produz o efeito desejado. O melhor diretor não irá para a pior escola só para receber o adicional de complexidade de gestão. O que aconteceu com o supervisor de ensino rebaixado a supervisor educacional? Esse foi o cargo mais desprestigiado, desconsiderado, tendo suas funções usurpadas, não pode dar certo. Uma das provas de que esse projeto é muito ruim é o fato de ele ter sido concebido no isolamento, sem nenhuma discussão com as bases ou com os seus representantes. Foi desenhado por quem não conhece e não vive o sistema, e não foi debatido exatamente para não ser desmascarado e recusado.
Essa certeza a SEDUC tinha desde o início. Colega, se você está iludido com esse projeto e principalmente com as supostas vantagens salariais que ele trará, seguem alguns conselhos. Não acredite que imediatamente após a adesão você já receberá os novos vencimentos. Isso não vai acontecer. Não será necessário mais do que um ano para que você se arrependa. Basta passarem as eleições. Não se esqueça de que você terá uma longa carreira pela frente. Durante toda ela e a partir do primeiro ano, você só irá perder. Resista à tentação do imediatismo, apesar da situação financeira precária em que você se encontra. Um projeto tão complexo, apresentado no último ano de governo, um mês antes da desincompatibilização do governador e do secretário, é, no mínimo, suspeito. Uma das nossas funções, enquanto entidade sindical, que pensa em você e na escola pública, é alertá-lo das armadilhas que esses projetos contêm, além de tentar desarmá-las. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.